Bem-vindos à Era Moderna, a Era do Ruído, uma época onde as cidades não dormem. Congestionamentos no trânsito acompanhados de buzinas infernais são constantes, assim como notificações surgindo o tempo todo, alarmes tocando sem parar, vozes que ecoam e não param, anúncios bizarros na TV, músicas altas em cada esquina que se passa, uma era onde todos estão desesperados para falar, para expressar, para gritar, mesmo que não haja ninguém para ouvir. E se, no meio de tudo isso, você apenas parasse e refletisse? Quem sabe o silêncio lhe dará respostas. Não é nenhum segredo que a gente vive numa era de barulhos, principalmente para quem vive próximo das metrópoles, que dificilmente consegue ter um momento de silêncio durante o dia para escutar os pássaros ou o balançar das árvores. Bom, se é que ainda restou alguma árvore espalhada pela cidade. E a gente pode ver que esse cenário não é só um reflexo da era digital e dos nossos avanços tecnológicos, mas também um pouco do sistema capitalista que a gente está inserido. Um sistema que nos condiciona a viver em constante movimento. Produzir, consumir e descansar. Produzir, consumir e descansar. Produzir, consumir e descansar. E a consequência de todos esses fatores não é só a ausência do silêncio e o aumento dos barulhos. É algo que vai além disso. É algo que afeta a nossa saúde física e mental. Por isso, um filósofo contemporâneo chamado Byung-Chul Han, mas a gente vai apelidar ele de Han, pela simplicidade. Ele vai dizer que nós fazemos parte da sociedade do cansaço. Uma geração que é marcada pelo excesso de estímulos, visuais, auditivos e sensoriais. Pensa comigo, em todo lugar que a gente vai, a gente sempre vê cores vibrando. Vozes que falam sobre promessas falsas de como viver a vida dos sonhos. Pessoas que dizem que sua vida só tá ruim porque você é o culpado. Engravatados falando que não existe pobreza que resiste a 14 horas de trabalho. Crianças de terno dizendo que você não vai ter futuro se você não produzir o suficiente, que você tem que ser mais produtivo. Tudo isso enquanto você volta do trampo de ônibus, igual uma sardinha enlatada, e ainda tem que ouvir o barulho do trânsito infernal e desse sistema que só adoece cada vez mais. Então, Han vai dizer que é por isso que nós adoecemos e não conseguimos crescer, porque sempre estamos em um estado de hiperatividade. A gente sempre quer ser o mais rico, o mais bonito, o mais desejado. E isso é potencializado ainda mais pelas redes sociais. O Instagram, TikTok. Você constantemente observa pessoas vivendo a vida que você gostaria de viver. Mesmo que seja tudo uma obra teatral, onde nada daquilo que foi mostrado de fato existe. Mas essa busca não é apenas doentia, é ilusória. Nós nunca vamos conseguir estar satisfeitos com nós mesmos, enquanto a gente ficar nesse ciclo vicioso de buscar mais e mais e mais. E justamente essa nossa busca doentia faz a gente pensar que ficar em silêncio e aproveitar um tempo no ócio, sem fazer nada, se divertir um pouco, é errado, não é produtivo, é inútil. Esse é o principal problema da sociedade do cansaço. Ela reforça o pensamento de que a gente sempre tem que estar fazendo algo produtivo, até mesmo nos dias em que a gente deveria descansar. E nós, como indivíduos, evitamos o silêncio e o ócio, muitas vezes por ter medo de encarar a si próprio, porque é no silêncio que somos obrigados a encarar nossas falhas, nossos medos. É nele que enfrentamos nossas lástimas e angústias. E é por isso que optamos por nos distrair com os ruídos, com os barulhos, porque é mais fácil, é mais cômodo, não gera indignação. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente pode até dizer que o barulho é uma válvula de escape que a gente usa para ignorar o vazio e o desconforto do silêncio. E eu te pergunto, tem como não adoecer ignorando o silêncio e nossas falhas? Para Han, não. E a solução desse problema é abraçar o silêncio. Bom, desde os tempos antigos, se a gente for parar para analisar, existem teorias e práticas que mostram que o silêncio é a chave para resolver conflitos.
tanto internos quanto externos. Ele é um espaço onde você encontra as respostas mais profundas dos seus questionamentos. E isso, por essência e sem sombra de dúvidas, gera desconforto em alguns casos. Porque força a gente a encarar quem a gente realmente é, onde nós erramos e para onde nós estamos indo. Mas nós somos seres humanos, nós somos forjados em meio à dor. E é na angústia que crescemos como pessoa. Uma sociedade que não governa o silêncio reinará sobre o caos. Se a gente não parar um pouco e esfriar nossa mente, relaxar e aproveitar a vida um pouco, a gente fica louco. A gente começa a viver uma vida no automático e se esquece dos prazeres da jornada. E talvez seja exatamente isso que os grandes sistemas querem que aconteça. Mas, como um contraponto à era do ruído, eu gostaria de mostrar que nada está perdido. Existe uma solução, sim. E a solução que eu trago é o silêncio. O silêncio é belo e tem uma grande lição para nos ensinar. É um fato, nós já sabemos que hoje o silêncio não é algo tão comum, principalmente na era moderna. Mas a gente precisa cultivar ele, praticar nem que seja de maneira gradual e lenta. Entende o que eu quero dizer? Criar um espaço para ele nas nossas vidas, nem que seja 1 minuto por dia. Se por 1 minuto do seu dia você ficar em silêncio e ouvir a si mesmo, é possível que você, aos poucos, vá encontrando respostas para perguntas que você jamais imaginaria que conseguiria responder. Mas eu não digo apenas de escutar o silêncio e se escutar. Eu falo também sobre ouvir os outros e o mundo, entender as opiniões alheias sem julgamento. Realmente ouvir o que as pessoas têm a dizer sem interromper elas, mas acrescentar e intervir quando necessário. A sabedoria não está no barulho, ela mora no silêncio. Aquele que sabe, não fala. Aquele que fala, não sabe. Essa é uma frase muito famosa de Lao Tzu, um dos filósofos orientais mais geniais que o mundo já conheceu. E observando práticas e teorias mais atuais, na própria psicologia junguiana, Jung vai trazer que o silêncio é uma das formas mais poderosas de acessar o nosso inconsciente. E ele vai dizer que não é apenas uma ausência de som, é um estado de introspecção, como se nós estivéssemos mergulhando nos conteúdos profundos da nossa mente. E é nessas águas, livres das distorções e barulhos do mundo exterior, que nós conseguimos encontrar nossas verdadeiras essências. É no silêncio que podemos dialogar com a nossa alma, descobrir nossos medos escondidos, desejos reprimidos e, por fim, compreender quem realmente somos. E uma outra visão interessante que eu quero trazer também é do poeta Rumi, que tinha uma visão um pouco mais espiritual. Ele dizia que o silêncio é a linguagem de Deus, todo o resto é má tradução. Ou seja, para ele, as palavras que a gente profere muitas vezes criam barreiras e limitam nossa vida, nos distanciam de Deus, do universo ou de tudo que existe. E é no silêncio que essas barreiras são quebradas e a gente consegue entender o verdadeiro significado das coisas. E na minha visão, eu gosto de enxergar que Deus, aqui, não se limita a uma religião. Eu prefiro ver ele como uma totalidade de tudo, o universo absolutizado. Cada átomo, partícula, ser e instante. Deus seria absolutamente tudo. Portanto, ao permanecermos quietos e conscientes, estaríamos preparados para dar valor ao que realmente importa. Perceba que de todas essas teorias e práticas que eu apresentei, todas tratam o silêncio como algo revelador, algo que pode mudar sua perspectiva sobre o mundo. E realmente, talvez o universo porte um segredo. Desde que eu era pequeno, eu acreditava que o universo portava um segredo gigantesco.
E eu jurava que os sábios tinham conhecimento disso. E impressionantemente, há pouco tempo atrás, eu descobri esse segredo. Era de noite, eu fui falar com um sábio que eu conheço, um homem já idoso, que eu admiro bastante, e eu queria ver a visão dele sobre o mundo. Naquela noite eu supliquei e implorei para que ele me contasse o segredo do mundo, o segredo da vida, da existência, do universo. E de repente, tudo fez sentido. Porque ele virou e de maneira muito sutil e muito calma me sussurrou: "Shh."